Você é o pai da minha filha. Moradora de rua acusa milionário em público. E o que ele faz choca. Naquela noite, o salão do grande hotel paulista brilhava como nunca. Lustres reluzentes pendiam do teto alto, enfeitando o espaço com uma luz dourada que parecia tirar o brilho dos próprios convidados. Lucas estava no centro disso tudo, vestido naquele terno azul marinho tão perfeito que parecia ter sido feito sob medida por alguma divindade da elegância. O sorriso no rosto dele era largo, convencido, e os flashes das câmeras eram uma sinfonia que confirmava: ele era o homem a ser celebrado. Era a consagração definitiva, o prêmio que abriria as portas que pareciam antes inalcançáveis. Aquele era o ápice da sua vida. Mas havia algo ali, um vazio invisível, o espaço enterrado dentro do peito dele, onde memórias da infância dolorosa pulsavam como fantasmas silenciosos. Noites frias, gritos abafados, uma família obcecada pela aparência e pelas aparências. A imagem valia mais que tudo. Lucas tentava ignorar, cuspir para fora, empurrar para o fundo do lago escuro da sua mente. Até que o silêncio foi quebrado. Do meio da multidão superproduzida, uma mulher se levantou. Ana, roupas gastas, cabelo desgrenhado, olhos que queimavam com uma intensidade feroz. Ela gritou e a voz pareceu ricochetear entre as paredes, parando corações. Você é o pai da minha filha. O salão congelou. Um nó apertou na garganta de Lucas. O seu peito parecia estourar. O barulho parou. Os flashes travaram em meio a um silêncio que doía. O murmúrio virou um burburinho crescente. Cortesãos e jornalistas trocaram olhares incrédulos. Alguns já cochichavam, outros só encaravam, perplexos, aquela cena tão fora do script cuidadosamente planejado. Ana não parou. Contou com voz trêmula que a filha dela, uma menina de 8 anos, havia crescido nas ruas, abandonada, rejeitada. Uma criança que Lucas nunca tinha conhecido. Um segredo enterrado sob camadas de mentiras. A multidão evaporou as risadas, substituídas por sussurros venenosos que passeavam num ciclo rápido de fofocas que destruíam reputações. Lucas sentiu as mãos suarem frio, tremores sacudiam seu corpo. Amigos que antes sorriam cúmplices começaram a recuar, como se a proximidade contaminasse. A imagem impecável desmoronava ali, diante de todos. No meio daquela tempestade, uma sombra ainda maior se formava. Seu irmão, aquele que sempre esteve ao lado, parecia ser uma peça-chave daquele jogo cruel. O primeiro a sorrir com o caos. Em outro canto, Clara, sua amante nova, hesitava entre segurar sua mão ou se afastar, incapaz de ler o futuro. O que Lucas não sabia era que aquela confissão fazia parte de algo muito maior, uma trama invisível que ligava passado e presente numa rede de traições. O que Ana escondia e o que sua própria filha guardava estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. A verdade, mais chocante do que aquela explosão pública, estava vindo. E ninguém, nem mesmo Lucas, estava preparado para o que viria a seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No meio daquela tempestade de olhares, um novo choque se desenrolou. Ana, com a emoção fervendo em suas veias, virou-se para Lucas e gritou: "Mas você não sabe? Você tinha que saber!" O murmúrio da multidão se intensificou novamente. Lucas, em estado de paralisação, a encarou, seus lábios paralisados. O que mais ela poderia dizer? Ela não é só sua filha, é também do meu irmão, o irmão que você achou que sempre esteve do seu lado. A revelação cortou o ar como uma faca afiada. O desespero se espalhou pelo salão como um incêndio, corações acelerando e rostos pálidos e incrédulos. Os olhos de Lucas se abriram como se fossem janelas para um abismo profundo. Assim, seu mundo que já estava desmoronando, agora desmoronava em velocidade vertiginosa. O semblante de seu irmão, que antes parecia solidário, se transformou em um sorriso cínico. O que estava acontecendo? Ana não parou. Com cada palavra, ela construiu um cenário tortuoso. Romances escondidos, promessas quebradas, uma vida de segredos e mentiras. Palavras que eram como balas, atingindo não apenas Lucas, mas todos aqueles que estavam ali, testemunhando o colapso de sua imagem. E ali, em meio ao caos, algo ainda mais sutil começou a emergir. Clara, sua amante, não conseguia mais esconder a tensão em seu rosto. O olhar dela pilou de um homem para o outro, como se estivesse reavaliando não só a lealdade de Lucas, mas o próprio seu lugar naquela história. A sala estava preenchida com murmúrios, mas no fundo, um silêncio profundo e aterrador ecoava. Até onde esse jogo cruel se estendia? E o que mais estava escondido nas sombras? O futuro, antes tão brilhante, agora pairava em uma nuvem escura de incerteza. Lucas, agarrado à sua imagem pública, enfrentava mais do que um escândalo. Ele agora carregava o peso de uma verdadeira tempestade a ponto de eclodir. Essa revelação que tinha o poder de destruir vidas Lucas estava em choque, seus olhos fixos em Ana, enquanto a multidão respirava como um só corpo, esperando por uma reação. O salão, que antes parecia brilhar com glamour, agora estava cercado por sombras e sussurros. O que mais poderia acontecer? A avassaladora revelação da traição parecia não ser o fim. Eles precisam saber a verdade, Lucas. Ana insistiu, determinada. As mãos dela tremiam, mas sua voz estava firme, transbordando emoção. Todos os olhares estavam nela. Cada gesto mais intenso, cada palavra mais cortante. E quando Ana olhou diretamente para Lucas, algo mudou. Ela fez uma pausa, como se esperasse que o peso de suas palavras fosse absorvido. Você precisa entender. Ela não é só filha sua, mas é filha do seu irmão também. É por isso que a vida dela foi levada assim, sozinha, sem pai, sem ninguém. O silêncio estava tão pesado que quase era possível ouvir a respiração das pessoas. Lucas sentiu uma onda de sentimentos conflitantes, raiva, tristeza, confusão. O que ele mais temia agora se concretizava diante dele, num enredo que parecia mais um pesadelo do que realidade. Mas antes que ele pudesse processar tudo, um grito inesperado cortou o ar.
Para! Chega! Era a voz de um homem alto de terno cinza que emergiu da multidão como um trovão. Os olhares se voltaram para ele. Era Roberto, o chefe da segurança do hotel. Um antigo conhecido de Lucas. Sua expressão era de desespero misturado com uma estranha raiva. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso assim. Ele se virou para Ana, apontando um dedo acusador. O murmúrio na sala aumentou. Todo mundo estava prestando atenção. Lucas piscou. A realidade parecia escorregar de suas mãos. Roberto, o que você está falando? Lucas perguntou, a voz tensa, o peito apertado. Se você não parar com isso, se não pensar nas consequências. Roberto hesitou, como se as palavras o enganassem. Eu não posso deixar que você destrua tudo. Você não pode me intimidar assim. Ana gritou, avançando um passo. Eu não sou a culpada por tudo o que aconteceu, Lucas. Você precisa encarar a verdade. Para de esconder. O clima chegou a um ponto de ebulição. O rosto de Lucas estava vermelho. A vergonha e a dor jugular se misturavam. Ele olhou para seu irmão, que estava paralisado, com dor e confusão escritas na expressão. O que esse homem realmente sabia? Parem com isso todos! A voz de Clara cortou o ruído. Ela avançou em direção a Lucas. A expressão dela estava cheia de preocupação, como se tentasse proteger o que restava entre eles. A gente precisa de um momento para processar tudo isso. Mas Roberto não se calou. Vocês acham que essa é a verdade completa? Não é. Vocês não têm ideia do que está realmente acontecendo. Ele parecia perdido. A urgência na sua voz sugeria um pânico profundo e escondido. Lucas piscou. Sua mente estava girando. Ele nunca soube que Roberto, um amigo próximo, poderia ter segredos, esconder uma verdade tão obscura. Que verdade? O que você está escondendo? A expressão de Roberto ficou tensa e a sala se tornou um palco de expectativa. Ana não é a única que carrega segredos. E antes de você se jogar nessa história, saiba que há algo que liga todos vocês. Algo que ninguém sabe. O coração de Lucas acelerou. Ele sentiu que uma bomba prestes a explodir estava prestes a ser revelada. Seu pai, ele não era quem você pensava. E a verdadeira ligação entre todos nós, você, seu irmão e a Ana, é muito mais complicada do que imagina. O mundo de Lucas desabou literalmente. Ele olhou para seu irmão, que parecia atordoado. Mas Roberto continuou, sem dar espaço para ninguém distraí-lo. A sua vida perfeita foi construída sobre mentiras. O que você pensa que sabe sobre sua origem está totalmente errado. Lucas se sentia perdido. O chão sob seus pés parecia faltar. Os murmúrios na sala se intensificaram. As expressões de confusão cobrindo os rostos dos convidados, enquanto perguntas não respondidas começaram a ecoar. Você quer dizer que meu pai não é quem eu pensava? A voz de Lucas estava trêmula. Roberto acenou. A expressão dele era de pesar. Estive investigando o passado da sua família. No fundo, o amor e a traição sempre estiveram entrelaçados. A única maneira de salvar sua filha agora é enfrentar a verdade que você fugiu por tanto tempo. Você realmente acha que a vida dela vai mudar se você não se enfrentar? A consciência de Lucas parecia afundar. Ele olhou para Ana, os olhos dela brilhando com dor e esperança ao mesmo tempo. Ela era uma das chaves para o que ele procurava entender. E para onde isso levaria? A sala estava empolvorosa. As conversas silenciadas, repleteadas por murmúrios, olhares penetrantes e o calor da dúvida prestes a estourar. E então,
Na mais profunda confusão, Ana pôs as mãos na cabeça e sua expressão se iluminou como um relâmpago. Ele estava certo. A história não termina aqui. Há algo que você precisa saber, Lucas. Algo que conecta a todos nós mais profundamente do que você pode imaginar. E justo quando a revelação estava prestes a ser desvelada, um estrondo ecoou do lado de fora do hotel, interrompendo tudo. A porta de entrada voou aberta e uma série de pessoas atônitas estavam aglomeradas. A cena em frente à entrada agora parecendo um conto apocalíptico. O alvoroço cresceu. Os olhares se voltaram para a nova ameaça. Parece que vocês não são os únicos que têm segredos. Alguém gritou do grupo que acabara de entrar. Um homem de cabelos desgrenhados e olhar devorador avançou, e Lucas sentiu seu estômago se revirar. Ele conhecia aquele rosto. Rodrigo, o homem que seu pai sempre disse para evitar. Aquele que tinha sido expulso da vida da família por suas traições. E agora, Lucas, ele riu com um sorriso frio. Prepare-se para receber mais verdades do que você estava preparado para ouvir. A tensão cresceu, um calor sufocante preenchendo o ambiente, enquanto o passado ameaçava estourar como um balão. O que mais seria revelado? O que mais ainda estava escondido sob o manto escuro de mentiras? E, acima de tudo, até onde Lucas iria para descobrir a verdade? As perguntas se multiplicaram antes mesmo que uma resposta pudesse ser dada. O mundo dele, pronto para desmoronar mais uma vez. O silêncio na sala era tão denso que parecia cortar o ar em pedaços. Lucas olhou para Rodrigo, seu coração batendo acelerado, a mente em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu formar as palavras, a voz saída de um sonho horrível. Rodrigo deu um passo à frente e a raiva emanava dele como um calor abrasador. Eu sei o que você e sua família fizeram, e isso não vai acabar bem. O que você pensou que estava escondendo? A vida dessa sua filha, isso é só a ponta do iceberg. O murmúrio na sala cresceu, e a tensão se transformou em eletricidade. Cada um na sala podia sentir que a verdade estava prestes a ficar mais sombria. Ana, com os olhos arregalados, olhou para Lucas, uma maré de expressões passando por seu rosto. Medo, esperança, desespero. Rodrigo, por favor, o que você sabe? Diga logo! A sala estava em suspense. A curiosidade misturada com medo. Você não está preparado para o que vem a seguir. O que vou revelar vai mudar tudo! Rodrigo parecia ter uma energia própria, sua presença dominando a cena. De repente, uma mulher apareceu, empurrando a porta ao fundo do salão. Seu olhar era penetrante e o cabelo disfarçado sob um lenço. Esperem! Todos viraram-se para ela e Lucas reconheceu aquela voz. É a sua mãe! Você não deveria estar aqui! Lucas gritou, o choque misturado com ira. Temos que falar, Lucas. A verdade que ele carrega. Ela hesitou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade que nunca deveria ser revelada é que você não é filho do seu pai. A revelação caiu como dinamite, explodindo em 1000 pedaços o que restava da realidade de Lucas. O mundo girou em torno dele. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma assustadora. Quem ele realmente era? O que mais havia escondido nesse emaranhado de mentiras? A sala se transformou em um turbilhão de reações. Sussurros, rostos em branco, olhos arregalados. O futuro de Lucas e de todos ali
agora pendia por um fio, cada um se perguntando como a verdade monumental mudaria suas vidas. E no fundo, enquanto a confusão se instalava, uma nova pergunta ressoava com força: até onde suas escolhas poderiam levá-los? O silêncio na sala era tão denso que parecia cortar o ar em pedaços. Lucas olhou para Rodrigo, seu coração batendo acelerado, a mente em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu formar as palavras, a voz saída de um sonho horrível. Rodrigo deu um passo à frente, a raiva emanando dele como calor abrasador. Eu sei o que você e sua família fizeram, e isso não vai acabar bem. O que você pensou que estava escondendo? A vida dessa sua filha? Isso é só a ponta do iceberg. O murmúrio na sala cresceu, a tensão se transformando em eletricidade. Cada um ali podia sentir que a verdade estava prestes a ficar mais sombria. Ana, com os olhos arregalados, olhou para Lucas. Uma maré de expressões passando por seu rosto. Medo, esperança, desespero. Rodrigo, por favor, o que você sabe? Diga logo. A sala ficou em silêncio de novo. Todos estavam em estado de espera. Então Rodrigo riu, um sorriso cínico no rosto. Você realmente achou que seu pai era o único enganado? Lucas, sua vida perfeita foi construída sobre uma mentira maior. Seu verdadeiro pai é alguém que você nunca imaginou. Os olhares se voltaram para ele e um frio cortante tomou conta da sala. O quê? Como assim? Lucas mal conseguia respirar. Ele teve um caso com sua mãe. Um caso com uma mulher que nunca foi mídia. Você é filho de um homem desconhecido, um criminoso que sua família escondeu para proteger sua imagem. Nesse instante, todos erupções em murmúrios e expressões de choque. Lucas não conseguia encaixar as peças. Ele olhou para sua mãe, a expressão dela contorcida entre dor e o que parecia ser culpa. Não! Você não pode estar falando sério! Lucas gritou. As mãos dele estavam trêmulas. O chão sob seus pés parecia desabar ainda mais. E então, uma voz atrás de Rodrigo cortou a tensão como uma faca. Chega! Chega de mentiras! Eu sou sua verdadeira irmã, Lucas! Era outra mulher, com um olhar determinado, que havia se mantido nas sombras. E eu também domino segredos que podem acabar com vocês. A sala congelou. O que mais estava escondido? Quais outros segredos estavam prestes a vir? A verdade parecia um labirinto, e Lucas sentia que cada passo que dava o levava mais fundo na escuridão. O silêncio na sala era tão denso que parecia cortar o ar em pedaços. Lucas olhou para Rodrigo, seu coração batendo acelerado, a mente em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ele mal conseguiu formar as palavras. A voz saída de um sonho horrível. Rodrigo deu um passo à frente, a raiva emanando dele como calor abrasador. Eu sei o que você e sua família fizeram, e isso não vai acabar bem. O que você pensou que estava escondendo? A vida dessa sua filha? Isso é só a ponta do iceberg. O murmúrio na sala cresceu, a tensão se transformando em eletricidade. Cada um ali podia sentir que a verdade estava prestes a ficar mais sombria. Ana, com os olhos arregalados, olhou para Lucas. Uma maré de expressões passando por seu rosto. Medo, esperança, desespero. Rodrigo, por favor, o que você sabe? Diga logo! A sala ficou em silêncio de novo. Todos estavam em estado de espera. Então Rodrigo riu, um sorriso cínico no rosto.
Você realmente achou que seu pai era o único enganado? Lucas, sua vida perfeita foi construída sobre uma mentira maior. Seu verdadeiro pai é alguém que você nunca imaginou. Os olhares se voltaram para ele e um frio cortante tomou conta da sala. O quê? Como assim? Lucas mal conseguia respirar. Ele teve um caso com sua mãe, um caso com uma mulher que nunca foi mídia. Você é filho de um homem desconhecido, um criminoso que sua família escondeu para proteger sua imagem. Nesse instante, uma mulher surgiu da multidão, seu olhar determinado, com traços familiares que Lucas não conseguiu ignorar. Chega de mentiras. Eu sou sua verdadeira irmã, Lucas. O mundo dele girou. As peças começaram a se encaixar de um jeito insano. E quando ela disse isso, a tensão se espalhou como fogo em palha seca. Antes que ele pudesse processar, outra voz se ergueu. Era sua mãe. É verdade. Eu não deveria ter escondido. Você tem um irmão gêmeo, Lucas. E ele não está longe. Ele é o que você nunca soube que existia. O chão pareceu sumir sob os pés de Lucas. A sala escureceu ao redor dele, sussurros vertiginosos ecoando pela multidão em choque. Um irmão gêmeo? O que? O que mais? Ana olhou para ele, olhos cheios de medo. E se esse irmão for a chave do que realmente aconteceu naquele dia? As perguntas se acumularam, cada silêncio se tornando mais pesadamente ameaçador. O passado estava voltando e as verdades não ditas estavam prestes a explodir. O que mais havia escondido? O silêncio na sala era tão denso que parecia cortar o ar em pedaços. Lucas olhou para Rodrigo, seu coração batendo acelerado, a mente em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender, o medo se misturando à confusão. Rodrigo deu um passo à frente, sua raiva emanando como calor abrasador. Eu sei o que você e sua família fizeram. Sua vida perfeita é uma fachada, Lucas. O que você pensou que estava escondendo? A vida da sua filha? Isso é só a ponta do iceberg. O murmúrio na sala cresceu, a tensão se transformando em eletricidade. Ana olhou para Lucas, seus olhos cheios de esperança e medo. Rodrigo, por favor, o que você sabe? Diga logo. Você realmente achou que seu pai era o único enganado? Você não é filho do seu pai. A verdade é que sua mãe e seu verdadeiro pai se conheceram num momento obscuro. E tudo isso foi encoberto. A sala congelou. O que ele estava dizendo fazia o chão parecer desabar sob os pés de Lucas. Como assim? Lucas gaguejou, a mente em desespero. O que você está falando? Rodrigo sorri, um sorriso cínico. Eu sou o único que sabe a verdade sobre você. E há algo mais. Sua mãe não é a única com segredos. Você tem um irmão que cresceu longe de você. O mundo de Lucas girou. Uma nova voz ecoou na sala e todos se viraram. Era uma mulher que parecia familiar. Eu sou sua irmã, Lucas. Eu sempre estive aqui, escondida, esperando o momento certo. O que mais estava escondido? O que mais poderia mudar? O passado estava voltando com força. E o peso das verdades não ditas prestes a ser revelado transformaria tudo. Como Luca conseguiria enfrentar isso? A sala estava prestes a explodir com as consequências. E nada poderia prepará-lo para o que ia acontecer agora. O silêncio na sala era tão denso que parecia cortar o ar em pedaços. Lucas olhou para Rodrigo,
seu coração batendo acelerado, a mente em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. O medo se misturando à confusão. Rodrigo deu um passo à frente, sua raiva emanando como calor abrasador. Eu sei o que você e sua família fizeram. Sua vida perfeita é uma fachada, Lucas. O que você pensou que estava escondendo? A vida da sua filha? Isso é só a ponta do iceberg. O murmúrio na sala cresceu, a tensão se transformando em eletricidade. Ana olhou para Lucas, seus olhos cheios de esperança e medo. Rodrigo, por favor, o que você sabe? Diga logo! Você realmente achou que seu pai era o único enganado? Você não é filho do seu pai? A verdade é que sua mãe e seu verdadeiro pai se conheceram num momento obscuro, e tudo isso foi encoberto. A sala congelou. O que ele estava dizendo fazia o chão parecer desabar sob os pés de Lucas. Como assim? Lucas gaguejou, a mente em desespero. O que você está falando? Rodrigo sorri, um sorriso cínico. Ele teve um caso com sua mãe. Um caso com uma mulher que nunca foi mídia. Você é filho de um homem desconhecido, um criminoso que sua família escondeu para proteger sua imagem. Nesse instante, uma mulher surgiu da multidão, seu olhar determinado, com traços familiares que Lucas não conseguiu ignorar. Chega! Chega de mentiras! Eu sou sua verdadeira irmã, Lucas! O mundo dele girou. As peças começaram a se encaixar de um jeito insano. E quando ela disse isso, a tensão se espalhou como fogo em palha seca. Antes que ele pudesse processar, outra voz se ergueu. Era sua mãe. É verdade. Eu não deveria ter escondido. Você tem um irmão gêmeo, Lucas. E ele não está longe. Ele é o que você nunca soube que existia. Um estrondo cortou a sala. O ambiente tremeu e as luzes piscaram. Todos olharam para a entrada. Um homem entrou correndo ensanguentado e ofegante. Eles estão vindo! Eles vão acabar com tudo! Ele gritou e a expressão de horror tomou conta de cada rosto. Quem são eles? Lucas perguntou, o coração disparado, enquanto seu mundo tombava novamente. Os verdadeiros responsáveis pelas mentiras. Eles querem que os segredos fiquem enterrados. O homem respirou pesado, olhando a todos como se quisesse proteger cada um deles. Para Lucas, o chão parecia abrir-se sob seus pés. A sala era agora um caldeirão de sentimentos. Medo, raiva, confusão. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade não era apenas obscura, mas perigosa. Em meio ao pânico, a pergunta ressoava. Até onde ele e sua família estavam dispostos a ir para proteger o que restava? A verdade parecia mais aterrorizante do que as mentiras. O silêncio na sala era tão denso que parecia cortar o ar em pedaços. Lucas olhou para Rodrigo, seu coração batendo acelerado, a mente em um turbilhão. O que você quer dizer com isso? Ele não conseguia entender. O medo se misturando à confusão. Rodrigo deu um passo à frente, sua raiva emanando como calor abrasador. Eu sei o que você e sua família fizeram. Sua vida perfeita é uma fachada, Lucas. O que você pensou que estava escondendo? A vida da sua filha? Isso é só a ponta do iceberg. O murmúrio na sala cresceu, a tensão se transformando em eletricidade. Ana olhou para Lucas, seus olhos cheios de esperança e medo. Rodrigo, por favor, o que você sabe? Diga logo! Você realmente achou que seu pai era o único enganado? Você não é filho do seu pai. A verdade é que sua mãe e seu verdadeiro pai se conheceram num momento obscuro, e tudo isso foi encoberto. A sala congelou. O que ele estava dizendo fazia o chão parecer desabar sob os pés de Lucas. Como assim? Lucas gaguejou,
a mente em desespero. O que você está falando? Rodrigo sorria, um sorriso cínico. Ele teve um caso com sua mãe, um caso com uma mulher que nunca foi mídia. Você é filho de um homem desconhecido, um criminoso que sua família escondeu para proteger sua imagem. E então algo inesperado aconteceu. A porta do salão se abriu bruscamente e um homem entrou, coberto de sangue. Eles estão vindo! Eles querem você! Ele gritou, os olhos arregalados de terror. O caos tomou conta. Quem? Lucas gritou, enquanto as pessoas começaram a se afastar. O homem apontou para Rodrigo, chamando a atenção. Ele sabe demais e eles estão prontos para resolver isso de uma vez. Você não pode confiar nele. Tudo virou um pesadelo. Lucas olhou para Ana, para sua mãe, para todos na sala. O que está acontecendo? O que mais não sabemos? Rodrigo, agora no centro da tempestade, riu ironicamente. Eu só tentando proteger você, disse, mas a mentira era palpável. O salão, antes cheio de risos e celebrações, tornara-se um campo de batalha, e Lucas sentiu um nó na garganta. Não havia escape. A verdade que ameaçava romper as paredes de sua vida estava mais próxima do que ele jamais imaginou. E no olho do furacão, ele percebeu que tudo o que pensava saber agora estava em dúvida. Quais eram as verdadeiras intenções de Rodrigo? E o que mais o esperava à espreita nas sombras? A tensão nas almas de todos na sala era palpável. Lucas olhava intensamente para Rodrigo, o coração pulsando descompassado. O que você quer dizer com isso? A dúvida e o medo dançavam em sua mente. Rodrigo, com brilho cínico, avançou. Sua vida perfeita? Apenas uma fachada. O que você pensou que conseguiu esconder? Seu passado, sua filha, é só a ponta do iceberg. O murmúrio cresceu entre os convidados, olhos arregalados em choque. Ana, desesperada, se virou para Lucas. Rodrigo, por favor, diga logo o que sabe. Você nem imagina. Seu pai não é quem você pensa. E há um irmão que cresceu longe de você. O corredor de murmúrios se intensificava. Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Um relâmpago de reconhecimento surgiu quando uma figura se destacou na multidão. Chega de mentiras. Eu sou sua verdadeira irmã.